Nesta manhã eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Ontem nós falamos sobre Davi e hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre Jeremias. Davi, um adorador, um músico excelente, tocava muito bem. Ele era ungido pelo Senhor. Quando ele tocava, os demônios tinham que fugir, tinham que sair de perto dele, porque o som que Davi fazia era um som abençoado, um som ungido. Aliás, tudo que Davi fazia, ele tinha uma capacitação do Senhor na vida dele. E Davi, como nós falamos ontem, ele foi o compositor da maioria dos poemas e dos salmos, dos louvores registrados aqui na Bíblia, no livro de Salmos. Nós cantamos, eles também cantavam, nós cantamos aquilo que Davi escreveu. Mas não foi só Davi que salmodiava ao Senhor, que salmodiou ao Senhor. Jeremias também, sabia? Porque salmodiar ao Senhor é você escrever, é você colocar, é você expressar aquilo que está dentro do seu coração com toda sinceridade diante de Deus. Então nós vamos olhar para a vida de Jeremias também como um adorador, um servo do Senhor. E nós vamos aprender com a vida dele hoje. Amém? Em primeiro lugar, nós precisamos nos lembrar do começo. Jeremias, assim como eu e como você, foi chamado por Deus. E o chamado de Jeremias foi marcante. Começou com uma convicção. A convicção de que ele não havia nascido por acaso, de que ele não existia sem razão, mas Deus diz a ele que antes mesmo de nascer, Jeremias já havia sido escolhido e separado para o cumprimento de uma missão da parte de Deus. E assim também eu e você precisamos ter essa convicção. Vamos ler aqui em Jeremias 1, de 4 a 12, diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponha em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Aleluia. E logo no princípio foi o que o Senhor disse a Jeremias: antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações, antes de formá-lo no ventre. Essa é a primeira noção que nós precisamos ter, assim como Jeremias, de que ainda no ventre materno, Deus olhou para cada um de nós e nos designou para um propósito. O Salmo 139 fala sobre isso. Voltamos ali a Davi, não é? Ele diz que cada pessoa que existe na face da terra foi feita por Deus com um propósito. Cada um de nós aqui, nós fomos conhecidos do Senhor antes mesmo de nascer, quando ainda éramos uma substância sem forma, uma substância informe no ventre da nossa mãe.
quando éramos entretecidos no oculto, lá na barriga da nossa mãe, Deus já nos via e já nos separava para cumprirmos uma missão. O salmista continua dizendo que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são tantos que, se os contássemos, excederiam a soma dos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Diz assim, que no seu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado antes mesmo que eles existissem. Você pode olhar para o Jeremias que está aí do seu lado e dizer para ele: Jeremias, você precisa saber que você não nasceu por acaso. Você existe para cumprir um propósito divino. Glória a Deus! Foi essa convicção que primeiro entrou no coração de Jeremias e que precisa entrar no nosso coração. E então Deus continua dizendo para Jeremias sobre qual era essa missão. Deus o chama para ser profeta às nações, para abrir a boca e falar as palavras de Deus. E cada um de nós também temos esse momento marcante na nossa vida, que é o nosso chamado, quando começamos a perceber o propósito de Deus para nós. E à medida que vamos crescendo, esses propósitos, esses planos, esses sonhos de Deus para a nossa vida, eles vão sendo semeados no nosso coração. Eles vão sendo como que plantados dentro de nós e vão se manifestando. Deus mesmo é quem faz isso. Mesmo antes de você aceitar a Jesus, você já era assim inclinado para algumas coisas. Naturalmente você ia se inclinando para elas. Era Deus mesmo te mostrando: olha, foi para isso que eu te fiz. Você tem jeito para isso, meu filho. Eu coloquei esse jeito em você. E quando você aceitou a Cristo e você começou a buscar a vontade de Deus para a sua vida, as coisas começaram a ficar mais claras, mais claras. Deus foi falando muito mais claramente. Você começou a receber promessas de Deus através da palavra. Quantos textos você abria e você lia e aquilo falava no seu coração. Eu não sei se você faz isso, mas eu sempre escrevo pequenininho assim a data que Deus me falou. Eu coloco ali o registro. Aquela promessa de Deus para mim é pessoal, é para mim. São marcas. Quem sabe você já começou assim a se esquecer daquele momento marcante em que o Senhor te chamou e dessas promessas e dessas palavras que o Senhor um dia compartilhou com você. E hoje aqui, nesse começo de dia, o Senhor quer reavivá-las no seu coração. Enfim, de uma maneira ou outra, você começou a ouvir a voz do Senhor falando com você. Assim como Jeremias diz aqui no verso 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo. Você também pode ouvir a voz do Senhor falando com você, reafirmando a você que você existe com um propósito, que você nasceu para cumprir um chamado de Deus. Assim como Jeremias, você e eu, e todos os demais seres humanos que um dia ouvem o Senhor chamar, a princípio nós como que nos acovardamos, nós olhamos para nós mesmos, e assim como no versículo 6, Jeremias disse: mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Quando o propósito de Deus começa a chegar para você, você diz: ai Deus, o Senhor tem certeza? O Senhor está certo disso? Como que eu vou fazer isso? Como nós já citamos ontem, Moisés, Gideão. Olha para a pessoa que está do seu lado. Chama ela: ô Davizinho.
Ô Jeremias, ô Gideão, ô Moisés. Nós somos gente como eles eram e também fomos chamados pelo Senhor para fazer grandes coisas. Isso nos leva sempre à nossa dependência do Senhor. Mas Deus sempre nos encoraja. O Senhor respondeu para ele no verso 7, não diga que é muito jovem, não digas não passo de uma criança. E no verso 8, não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Não temas, porque eu sou contigo. O Senhor sempre encoraja, o Senhor sempre nos diz por que não precisamos temer, por que podemos avançar no cumprimento do nosso chamado. E Deus faz uma coisa muito legal aqui com Jeremias, no verso 11 e no verso 12, Deus dá a ele uma visão, para marcar realmente esse chamado. Diz assim, a palavra do Senhor veio a mim, o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. E o Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Deus aqui faz um trocadilho com Jeremias. No hebraico, a palavra shaked, não sei se é bem assim, Mateus está aqui, é assim? Fala. Shaked significa amendoeira. E shoked significa velo, vigio. Então Deus faz assim uma brincadeira, um trocadilho com Jeremias, dizendo, o que você vê, Jeremias? Jeremias disse, shaked. E Deus fala, pois é, pois eu, shoked. Você vê o que, Jeremias? Shoked, Senhor. Pois é, Jeremias, porque eu, shoked. Deus fez assim algo tão lindo para marcar Jeremias, porque a amendoeira era um ramo, um arbusto que Jeremias poderia ver em tantos lugares. Em tantas vezes, por onde ele estivesse passando, ele poderia ver uma amendoeira. Ao longo da sua caminhada, ao longo do seu ministério, Jeremias poderia sempre ver uma amendoeira e se lembrar, shaked, shoked. Deus estava dizendo, eu velo pela minha palavra para cumpri-la. Eu estou vigiando, Jeremias. Eu estou vigiando para cumprir tudo o que eu falei a seu respeito, tudo o que eu disse para você. Meus olhos estão arregalados, Jeremias. Meus olhos estão abertos. Eu estou vigiando e todas as oportunidades eu trarei e eu cumprirei a minha palavra. Diga para o seu irmão, o que você vê? Aí ele vai responder, shaked. Diga para ele, pois Deus, shoked. Deus está vigiando para cumprir todas as palavras que Ele disse para a sua vida, meu irmão. E assim como Jeremias teve uma amendoeira para marcar o chamado dele, quantas marcas nós temos? Às vezes uma música, às vezes um cântico que fez parte assim da sua vida, te marcou poderosamente. Essa canção, toda vez que você ouve, sabe como que é, né? O coração aquece. Alguém tem alguma marca assim na sua vida? Toda vez que o pastor vai pregar aquele texto, é o seu texto. Deixa eu perguntar aqui, quem aqui está sentindo o coração bater? Porque Deus já tinha dado essa palavra de Jeremias 1. É isso aí, são marcas. São marcas, são as nossas amendoeiras. Aleluia. Daqui a pouco, meio-dia, o Denis vai estar desembarcando lá no aeroporto de Confins. Glória a Deus! E o Denis, com as músicas dele, o ministério dele, são uma marca para mim. Eu me lembro do começo do meu chamado, do meu ministério, como Deus me falava através dos seus louvores.
E até hoje, muitas vezes, eu coloco aqueles CDs lá de 1900 e vovó mocinha, como me ensinaram outro dia. Eu coloco aqueles CDs antigos do Denis que falavam muito no meu coração.